Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do Palmeiras para a especulação de que Arthur, ex-volante do Grêmio, interessa. Fala também sobre a classificação alviverde na Libertadores da América e o desabafo forte de Abel Ferreira. Para completar, Paul Pogba sendo oferecido para clubes brasileiros, será que caberia no seu clube do coração? Falo sobre o Arthur, que está discutindo os últimos detalhes da rescisão do seu contrato na Juventus para atuar no futebol brasileiro, mercado, bastidores, finanças e o Liverpool disposto a pagar até 410 milhões de reais por Endrick, notícia que interessa também ao Palmeiras. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Paul Pogba caberia no seu time do coração? Dá para contar que a ex-estrela do futebol francês tem sido sugerida para times brasileiros. E isso só acontece porque a fase dele na carreira é das piores. Pogba, que havia jogado 2 partidas na temporada 23-24, passou um longo período inativo também por conta de um doping pesado, até que ele volta para disputar 6 partidas pelo Mônaco. O Mônaco decidiu rescindir seu contrato com 1 ano de antecedência diante da péssima performance do atleta e de uma série de lesões. Ele inclusive está machucado nesse momento, tem uma lesão no músculo posterior da coxa e vai precisar de mais 8 semanas de recuperação. Sem mercado no futebol europeu, Pogba pediu para que seus representantes encontrassem opções em mercados alternativos. Até por isso, o Pogba tem sido oferecido para clubes do Brasil, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Nos tempos de Mônaco, seu salário era de 1.900.000 reais por mês. No Brasil, até agora, não há nenhum clube brasileiro muito empolgado. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Pogba, com todo o talento que já mostrou há bastante tempo, mas com essas dificuldades físicas e problemas extracampo, ainda seria uma solução para o seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para responder ao tema, beleza? E o Palmeiras está classificado com direito a um forte desabafo de Abel Ferreira. A verdade é que o Palmeiras fez grande jogo contra o Cerro Porteño. Vitória por 1-0 com gol de Gustavo Gomes, mas o Verdão foi sempre melhor do que o time paraguaio, mesmo jogando em Assunção. Primeira vitória do Palmeiras em 4 partidas contra o Cerro na atual temporada. Palmeiras abre o placar numa cabeçada do Gustavo Gomes, cria sempre as melhores oportunidades para fazer o 2-0 do que para tomar o gol do empate e acaba voltando a São Paulo classificado para as quartas de final. O adversário vai ser definido num confronto dessa quinta-feira entre LDU e Mirassol, na partida de ida em Mirassol 1-1. A LDU surge como favorita, até porque joga em casa na altitude de Quito. Importante registrar o que disse Abel depois da partida. Abre aspas para o treinador português: o futebol está doente. Se não ganhar é fraco, não presta. O segundo é uma merda e aí por diante. Se você for parar para pensar, o discurso do Abel tem muito significado e bastante verdade. De fato, nós da imprensa, vocês torcedores e até os jogadores em si têm dado pouquíssimo valor para o segundo colocado. Mas essa, infelizmente, é a realidade de hoje. E já havia muita gente pedindo a cabeça do Abel com a possibilidade de eliminação contra o Cerro Porteño. Você acha que o Abel merece ser demitido? Ele fica até o fim da temporada? Seu ciclo no Palmeiras já acabou? Já use espaço para comentário para opinar sobre o tema também, beleza? E o Liverpool prepara a proposta de 410 milhões de reais por Endrick, notícia que interessa ao Palmeiras. Bora explicar em detalhes essa história. Informação que surge na imprensa inglesa dá conta de que o Liverpool busca um substituto à altura para Mohamed Salah. O nome dos sonhos seria o do Barcola, do PSG, só que o time parisiense pede 145 milhões de euros para fazer o negócio. E é nesse contexto que o Endrick passou a ser encarado como boa alternativa. Proposta de 65 milhões de euros ou 410 milhões de reais deve ser enviada ao Real Madrid, com a lembrança de que o Real pagou 35 milhões de euros fixos, mais 25 milhões de euros em bônus para tirá-lo do Palmeiras. O Endrick ainda não explodiu com a camisa do Real Madrid, embora tenha deixado excelente impressão pelo Lyon, onde esteve emprestado em boa parte da temporada passada. Foram 21 jogos com 8 gols e 6 assistências. Por que eu estou falando sobre o Palmeiras? O Verdão não tem mais percentual de venda futura, mas como clube formador tem direito a um mecanismo de solidariedade, ficando com um percentual de qualquer venda futura relacionada ao Endrick. Se você fosse o Endrick, preferiria ficar no Real Madrid para ser reserva do Mbappé
ou aceitaria o desafio de jogar no Liverpool com a perspectiva de se tornar a médio ou longo prazo uma figura que substitui Mohamed Salah. Já use espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião, beleza? E Arthur negocia os últimos detalhes da sua rescisão do contrato com a Juventus da Itália. Nas últimas horas, surgiu na Europa a notícia de que o Arthur procurou representantes da Juve, sugerindo esse rompimento amigável do contrato. Ele tem mais um ano de vínculo e tem, na teoria, direito a 5 milhões de euros a receber em salários. Com o Arthur se colocando à disposição para o rompimento desse contrato, dá para imaginar que ele possa abrir mão de parte dessa grana. E aqui que vem a notícia mais importante: a ideia do Arthur é voltar a jogar no futebol brasileiro. Ele passou a última temporada, antes da Copa do Mundo, né, jogando pelo Grêmio por empréstimo. O tricolor gaúcho até tentou ficar com ele, mas não conseguiu por causa das cifras. O Corinthians é um dos maiores interessados, mas há um transfer ban hoje que impede o Timão de fazer grandes movimentos. Se de fato o Arthur conseguir essa rescisão do contrato com a Juve nas próximas horas, ele vem ao Brasil e aberto a propostas de clubes daqui. A última vez que conversou com times brasileiros, o Arthur pedia 100 milhões de reais num contrato de 3 anos. A gente está falando de mais ou menos 2 milhões e meio de reais por ano. Imagino que seja difícil que ele alcance tais cifras. Mas livre no mercado e aceitando ganhar pouco mais de 1 milhão de reais por mês, se torna excelente alternativa para clubes daqui. Ou você pensa diferente? Acha que a fase do Arthur já acabou? Estou curioso para saber a sua opinião. E Arthur pode mesmo jogar no Palmeiras. Volante de 32 anos de idade, que já foi da seleção brasileira e discute os últimos detalhes para rescindir seu contrato com a Juventus, onde tem mais um ano de vínculo. O Arthur foi especulado por uma mídia palmeirense como possível reforço alviverde. De acordo com essa mídia, que erra muito mais do que acerta, Arthur e Palmeiras estariam conversando para tentar um acordo assim que ele deixar a Juventus. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte importante do departamento de futebol do Palmeiras. Ela contou que o Arthur havia sido sugerido algumas semanas atrás, mas o nome não causou grande empolgação e que não há, nesse momento, nenhuma movimentação. O Palmeiras segue batendo na tecla de que não pense em trazer reforços nessa janela de transferências. O único objetivo era a contratação do Danilo, que acabou não sendo liberado pelo Botafogo, apesar da proposta de 30 milhões de euros. Hoje, o principal objetivo do Palmeiras é passar de fase contra o Cerro Porteño, partida no Paraguai, para que o Verdão siga vivo em 3 competições: Copa do Brasil, quarta de final contra o Santos, quarta de final, Libertadores da América, com um adversário ainda desconhecido, se passar pelo Cerro Porteño, além do Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras ainda é líder. Só para completar sobre o Arthur, volante que deixou o Grêmio pouco antes da Copa do Mundo e que tinha negociações com o Corinthians. Grande problema, os grandes problemas na negociação com o Timão: o primeiro deles, o transfer ban que impede o Corinthians de registrar novos atletas; o segundo, a pedida de 100 milhões de reais num contrato de 3 temporadas. Isso equivale a dizer que o Arthur queria 2 milhões e meio de reais por mês, algo que nem o Corinthians, nem nenhum outro clube deve pagar nesse momento para o Arthur. Você contrataria o ex-volante da seleção e do Barcelona? Ele é uma boa opção no mercado? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Corinthians decidiu rescindir o contrato com uma joia da base que foi contratada do Palmeiras. Eu me refiro a Pedro Morelli, meio atacante de 15 anos de idade. Ele havia sido tirado do Verdão em janeiro do ano passado. E a partir daí, Palmeiras e Corinthians começaram uma grande briga nos bastidores. João Paulo Sampaio, gerente da base do Palmeiras, exigiu e conseguiu a retirada do Corinthians do movimento de clubes formadores, o que causou uma série de problemas para o Timão nas categorias inferiores. Nas últimas semanas, Corinthians e Palmeiras tentaram um acordo para que o Pedro Morelli pudesse continuar no Corinthians e o Timão fosse reintegrado ao movimento de clubes formadores. Mas não houve acerto. Isso porque quando o Pedro Morelli troca o Palmeiras pelo Corinthians, ficou combinado que 50% dos direitos econômicos seriam do Corinthians, outros 50% do jogador. O Palmeiras só aceitaria que o Corinthians voltasse para o movimento de clubes formadores se ficasse com 50% do valor de uma venda futura. Mas a família do Pedro Morelli não aceitou que o Palmeiras ficasse com o seu percentual. Diante disso, sem qualquer chance de acordo, Pedro Morelli acabou tendo seu contrato rescindido nessa quarta-feira. E aqui vem a notícia mais triste para a família. Há um combinado entre os clubes do movimento de clubes formadores para que não se contrate o Pedro Morelli.
Então, garoto de 15 anos de idade, prestes a completar 16 e com números muito interessantes, talvez um dos atletas mais promissores da base do Corinthians, pode ficar sem time grande para jogar no Brasil. O fato de ele ter cidadania italiana pode garantir a ele uma transferência para o exterior, especialmente a partir da temporada de 2027. A tendência é que o Pedro, nesse momento, busque algum outro time que não faça parte desse movimento no futebol brasileiro, para que ele se mantenha em atividade. A pergunta que eu deixo para você: é correto que o atleta acabe pagando por um desacordo entre clubes e esteja impedido de atuar nos gigantes do futebol brasileiro? Será que esse é o melhor caminho para o nosso futebol? Já use o espaço para comentário e opine sobre o tema. Marivaldo Santos, boa noite, Nicola, você é o melhor, dale, obrigado, Marivaldo. Ele é palmeirense, então deixa eu colocar uma sobre o Palmeiras. Ontem, ou hoje, não sei em que momento, um canal, uma mídia alternativa do Palmeiras, afirmou que o Verdão tem negociações com o Arthur, volante que está tentando a rescisão do contrato lá na Juventus, né? Arthur, que esteve nos planos do Corinthians algumas semanas atrás, o negócio acabou não avançando por conta de dois motivos. A primeira, a questão financeira, a pedida muito alta do Arthur, ele quer 100 milhões de reais por um contrato de 3 anos, e depois porque o Corinthians ainda tem um transfer ban contra si. Sobre o Palmeiras, mandei agora à tarde, no meio da tarde, uma mensagem para uma pessoa do Palmeiras e perguntei: vocês estão interessados no Arthur? Tem alguma negociação? Que pé tá essa história? E a pessoa disse que algum tempo atrás o Arthur foi oferecido, mas nunca causou também grande comoção por lá não, tá bom? Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias atualizadas exclusivo do mercado do Palmeiras. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Chega aí deixando um like, se inscreva no nosso canal, ativa também o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Fui!